Fala galera braba da astronomia, sejam bem-vindos ao canal Rapadura Cósmica e nesse vídeo nós vamos responder as questões de astronomia da OBA de 2024 do nível 3, beleza? Durante esse vídeo, se você tiver a impressão de que já assistiu ele, é porque na verdade essa prova é muito parecida com a prova de 2023 desse mesmo nível. Foram 2 anos em que praticamente repetiram as questões só mudando algumas perguntas, alguns valores. É um pouco estranho. Questão 1. Sabemos que a luminosidade das estrelas, equivalente à potência das lâmpadas, é dada por essa fórmula aqui que a gente conhece como lei de Stefan Boltzmann, onde o sigma é uma constante, como o π também é uma constante, r é o raio da estrela e t é a temperatura superficial da estrela. Note que 4πr ao quadrado representa a área superficial da estrela. Então, se duas estrelas têm a mesma temperatura superficial, a de maior luminosidade será. A luminosidade depende de basicamente duas características da estrela: o seu raio e a sua temperatura. Então, se as duas estrelas têm a mesma temperatura superficial, a de maior luminosidade vai ser a mais próxima da Terra? Não, porque distância tem a ver com brilho. A que tiver mais massa? Também não. A de maior densidade? Também não. A maior delas? Agora sim, a gente está falando de raio, né? Quando uma estrela for maior do que a outra, ou seja, tiver um raio ou um diâmetro maior do que a outra estrela, então a luminosidade dela vai ser maior, já que as temperaturas são iguais. Então, nesse caso, o item correto da questão é o item D. Questão 2. Os astrônomos chamam a potência das estrelas de luminosidade e descobriram que ela depende do raio e da temperatura superficial da estrela da seguinte forma, onde sigma é uma constante, π também é uma constante. Por outro lado, o brilho da estrela depende de quanta luz chega aos nossos olhos ou instrumentos. Portanto, o brilho depende da distância d a que estamos dela. A luz da estrela vai se dispersando pelo espaço à medida que se afasta da estrela. Com o que explicamos acima, podemos afirmar que para uma mesma estrela, assinale a única alternativa correta. A luminosidade e o brilho da estrela não dependem da distância dela até a Terra? Como a gente viu no enunciado, o brilho da estrela depende sim da distância até a Terra. A luminosidade será maior quanto mais próxima estiver a estrela de nós? Essa aqui não é verdadeira, porque a luminosidade ela depende apenas de características próprias da estrela. Depende apenas do raio dela e da temperatura dela. O que depende da distância é o brilho e não a luminosidade. O brilho de uma estrela só depende da luminosidade dela? Também não, depende da luminosidade e também da distância. Quanto maior a temperatura da estrela, maior será o seu brilho. Como a gente viu, a temperatura é uma coisa que influencia na luminosidade, mas o brilho não depende apenas da luminosidade, ele depende também da distância até a estrela. Então, a alternativa correta dessa questão é o item E, porque ele fala: o seu brilho é maior quanto mais perto a estrela estiver de nós. Essa está verdadeira, porque às vezes, se uma estrela tiver uma luminosidade menor, mas estiver mais perto do que outras estrelas, ela pode ser mais brilhante. Alguns rovers, pequenos veículos exploradores, exploram ou estão explorando Marte, o qual está mais próximo da Terra a distância de apenas 55 milhões de quilômetros. Só no ano de 2287 ele estará um pouco mais próximo do que isso. Frequentemente é preciso enviar um sinal ou instrução ao rover, e este sinal viaja na velocidade da luz, a qual é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo e independente das velocidades da Terra e de Marte. Calcule quantos minutos aproximadamente este sinal gasta para ir da Terra ao rover quando Marte está em máxima aproximação da Terra.
Então a gente vai usar uma simples conta aqui de velocidade. A gente tem a velocidade da luz, que é a velocidade em que o sinal viaja, e a distância que a gente tem é 55 milhões de quilômetros. Dessas fórmulas aqui que mostra na questão, aonde que a gente precisa é essa fórmula aqui da velocidade. A velocidade é igual à variação de espaço sobre a variação de tempo. Como a gente quer o tempo, a gente isola ele. O nosso tempo vai ser igual à variação de espaço, que é 55 milhões de quilômetros, ou seja, 55 vezes 10 elevado a 6 quilômetros, sobre a velocidade, que no caso é 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Esse 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 5, a gente usa aquela propriedade de divisão com bases iguais, né? Divisão de potências com bases iguais. Então fica 55 vezes 10 dividido por 3. Isso aqui vai resultar em aproximadamente 183,3 segundos. Só que a gente quer o resultado em minutos, né? Então a gente divide por 60 e a gente obtém um resultado de que o tempo vai ser aproximadamente 3 minutos. Então o item correto dessa questão é o item C. Questão 4. As leis de Kepler descrevem os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. Ela vale para o Sol e seus planetas e para os planetas e seus satélites naturais ou artificiais. Aqui dá uma descrição das 3 leis de Kepler. Eu recomendo que você assista o vídeo que tem aqui no canal sobre esse conteúdo, tá? Se você achar algumas fórmulas aqui um pouco estranhas, é porque eu estou usando o PowerPoint na web e ele parece que está deformando um pouco aqui essas fórmulas, mas para a gente não vai fazer tanta diferença. A gente vai colocar VOF nas afirmações. No periélio, a velocidade dos planetas é maior do que no afélio. A gente sabe que quanto mais próximo um planeta está do Sol, mais rápido ele orbita ao redor do Sol. No caso, o periélio é o ponto mais próximo da órbita. Então, sim, a velocidade orbital vai ser maior no periélio do que no afélio. Aqui a gente tem um esquema de uma órbita de um astro ao redor do Sol, né? Então, essa primeira está verdadeira. Como a massa dos planetas é desprezível em comparação à massa do Sol, então o valor da constante K é praticamente o mesmo para todos os corpos do Sistema Solar que orbitam o Sol. Essa aqui também está verdadeira. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo em que eu faço uma demonstração da terceira lei de Kepler a partir da gravitação universal. É bem interessante. Nos pontos P1 e P4, as velocidades dos planetas estão aumentando, mas diminuindo nos pontos P2 e P3. Considere que o astro vai passar pelos pontos P1, P2, P3, P4 nessa ordem. Essa aqui está verdadeira, porque o sentido da órbita é esse sentido aqui, ó, já que a sequência pela qual o astro vai passar é a sequência P1, P2, P3 e P4. Então, sim, em P1 e P4, o astro está indo em direção ao periélio, enquanto em P2 e P3, o astro está indo em direção ao afélio. Então, essa afirmativa aqui também está verdadeira. Quanto maior o semi-eixo da elipse do planeta, maior é a duração do seu ano. Essa aqui também está verdadeira. É uma relação diretamente proporcional, porque o período ao quadrado é igual ao semi-eixo maior elevado ao cubo vezes a constante, né? Então, quanto maior for o semi-eixo, maior vai ser também o período. E a lei da gravitação universal de Newton invalidou as 3 leis de Kepler. Essa aqui está falsa. Como eu falei, a gente pode fazer uma demonstração da terceira lei de Kepler a partir das leis de Newton. E o item que a gente marca na questão é o item B. A figura abaixo mostra uma parte do céu do dia 17 de 5 de 2024 às 8 horas, visto de um certo lugar do Brasil.
As linhas fortes delimitam as áreas das constelações. As linhas finas ligam artisticamente as estrelas mais brilhantes de cada constelação. Uma história que os planetaristas da OBA inventaram para mais facilmente os alunos memorizarem um certo conjunto de constelações é a seguinte: Órion, no qual estão as Três Marias, está lutando, ou seja, está na frente com Touro, o qual tem dois grandes chifres. Órion sempre leva com ele o cão maior e o cão menor. O cão maior está saltando sobre a lebre, que está nos pés de Órion. O cão menor está sobre o unicórnio, pois este está prestes a furar as costas do Órion com seu chifre. Use os números que estão nas constelações da figura e assinale a alternativa que contém, nesta ordem, as seguintes constelações: Órion, Touro, Cão Maior, Cão Menor e Lebre. Órion, como a gente pode ver aqui na imagem, é a constelação 1. Então a gente começa com o número 1. Touro está logo aqui na frente e é a constelação 9. Cão Maior é essa constelação bem aqui, ó, é a constelação que tem Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Então aqui vem um 3. Cão Menor é essa constelação aqui um pouco menor, é a constelação 4, que é apenas um tracinho no desenho, né? Depois, a Lebre é a constelação 2, ela está logo aqui abaixo de Órion. Então a sequência que a gente tem é 1, 9, 3, 4, 2, que no caso é o item A dessa questão. Abaixo está o globo terrestre representando a Terra em dois diferentes instantes ao redor do Sol, aproximadamente a mesma distância do Sol, porém separados por 6 meses. Entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente fora de escala, e os raios solares. A gente vai colocar VOF nas afirmações também. No dia 4 de janeiro, a Terra passa pelo seu periélio, por isso é verão nos dois hemisférios? Essa aqui está falsa. A gente sabe que as estações do ano não acontecem por conta da distância da Terra até o Sol, e sim por conta da inclinação do seu eixo de rotação e do seu movimento em torno do Sol ao longo do ano. Se o eixo de rotação da Terra estivesse perpendicular ao plano da sua órbita, não ocorreriam as estações do ano, pois ambos os hemisférios ficariam igualmente expostos ao Sol o ano todo. Essa aqui está verdadeira. É justamente por isso que acontecem as estações do ano. No inverno, o Sol não é visível no polo do hemisfério no qual é inverno. Essa aqui também está verdadeira. Qualquer região acima dos círculos polares fica sem ver o Sol totalmente durante o inverno. Então essa aqui está verdadeira. O eixo de rotação da Terra está inclinado de 23,5 graus em relação ao equador da Terra. Essa aqui está falsa. Essa inclinação é em relação à sua órbita ao redor do Sol. No globo da direita, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Essa aqui está verdadeira, ó. Eu marquei aqui, o hemisfério norte está recebendo mais iluminação solar. Então essa aqui está verdadeira. E o item que a gente marca nessa questão é o item C. Chegando na última questão de astronomia, não basta saber os nomes dos planetas e a sequência de afastamento deles ao Sol. Precisa saber também algumas das suas características. A gente vai escrever o nome de cada um aqui. O mais veloz dos planetas. Só de ler isso a gente já sabe que se trata de Mercúrio, né? A sua órbita é a mais excêntrica de todas, se parece com a Lua, com crateras de impacto e planícies lisas, e visível só ao amanhecer ou entardecer. A gente está falando de Mercúrio. Tem menos de 1/1000 da massa do Sol, composto principalmente de hidrogênio. Opa, já é um planeta gasoso. Rotação só de 10 horas. Em geral, é o quarto astro mais brilhante do céu, depois do Sol, Lua e Vênus. Então é um planeta bem brilhante, né? Provavelmente é Júpiter. Tem finos anéis e cerca de 95 satélites naturais. Esse planeta só pode ser Júpiter.
Júpiter tem dezenas de satélites naturais e também tem anéis, né? Diferente dos anéis de Saturno, eles não são tão visíveis, mas todos os planetas gasosos possuem anéis. O óxido de ferro predomina em sua superfície. A gente já sabe que estávamos falando de Marte, né? Marte, por conta do óxido de ferro, é avermelhado. Nele está o Monte Olimpo, a mais alta montanha no planeta. Tem estações do ano, como a Terra, e sobre ele está o rover chinês Zhurong. Aqui nós estamos falando de Marte. O planeta mais brilhante, Vênus, né? Embora não seja o mais volumoso. Ele possui a mais densa atmosfera entre todos os planetas terrestres. A pressão atmosférica na superfície dele é 92 vezes a da Terra. Aqui nós estamos falando de Vênus e sua densa atmosfera. E por último, composto principalmente de hidrogênio e hélio, menos denso do que a água, tem cerca de 95 vezes a massa da Terra. Ele irradia cerca de 2 vezes mais energia do que recebe do Sol. Isto indica que, assim como Júpiter, o planeta possui uma fonte de energia interna. Nesse caso, nós estamos falando do planeta Saturno. Então, esse é o gabarito dessa questão, a última questão de astronomia. Espero que você tenha gostado. Continue assistindo com as questões de astronáutica no próximo vídeo. Um grande abraço, bons estudos e até lá!